Fala aí pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do Dio Linux com um convidado muito especial aqui, o Lucas do canal Peperaio Hardware. Fala aí Lucas, tudo certo? E aí galera, beleza? Beleza, cara. O objetivo de hoje é a gente ajudar vocês a montarem o melhor computador que vocês puderem para realizar todas as tarefas do seu dia a dia. E o Lucas é um cara com bastante experiência nisso. Então, antes de mais nada, eu quero que vocês conheçam um pouco ele. Então, Lucas, se apresenta aí pro pessoal. Bom, meu nome é Lucas Peperaio, como ele já falou, eu sou analista de hardware e programador, inclusive programador é minha profissão já faz 6 anos. Como o canal do Dio é sobre Linux, né, eu até achei interessante comentar sobre isso, porque quando a gente é programador web, a gente não tem como escapar muito do Linux, né? Então eu cuido do servidor da empresa que usa CentOS, aproximadamente 50 sites ali a gente está cuidando. Já brinquei também com algumas distribuições, Kali, Tails, Kurumin, Ubuntu e Backtrack. Porque o Kali e o Backtrack é na questão do pentest. Quando eu desenvolvi algum tipo de aplicação web, eu precisava testar para ver se isso estava realmente seguro, né? Bom, sobre o meu canal é focado 100% em hardware, dali vem o nome, né, o Peperaio Hardware, então lá eu faço análises, teste de componente, comparativos e várias outras coisas. Eu costumo dizer que é o meu hobby-trabalho, porque eu faço por hobby, mas dá muito trabalho. É basicamente isso, quem quiser conhecer o meu canal aí, Peperaio Hardware no YouTube. Show de bola. Vai estar o link aí na descrição e no card também para vocês acessarem bem fácil. Se inscrevam lá, conheçam o trabalho do Lucas porque é bem bacana. Uhum. Você falou aí do Kurumin, já entregou a idade então, né? Porque a gente já sabe que o cara tem uma certa experiência aqui. Mas a gente vai focar não tanto em software nesse episódio. Eu sei que aqui eu falo bastante de software e tudo mais, mas nesse episódio a gente vai falar muito de hardware, de peças, de componentes. E como eu falei, o Lucas tem uma certa experiência, ele vai poder colaborar com isso. Muitas pessoas já tinham pedido, mandado mensagens, algumas mandaram e-mails pedindo que eu fizesse um vídeo especial falando sobre como montar um computador para se jogar com Linux, com Windows ou qualquer coisa assim. Então eu resolvi trazer um cara que manja muito mais do que eu aqui para ajudar a esclarecer esses assuntos para vocês. Então, Lucas, eu quero começar esse nosso bate-papo aqui pedindo para você como eu defino que tipo de computador eu preciso, que componente que eu tenho que ir atrás, onde que eu tenho que investir mais. Tem alguma métrica, tem algum segredo? Ah, sim, com certeza. Eu recebo muitas perguntas assim, qual é a melhor placa de vídeo para jogos? Qual é o melhor processador? É difícil responder essa questão porque para um milionário o melhor CPU custa 15 mil. Mas para uma pessoa comum o melhor CPU custa 400, 500 reais. Então, o primeiro ponto é estabelecer o seu objetivo. Quanto você quer gastar? Ah, eu quero gastar 2 mil reais. A partir daí você já tirou um monte de opção e você limitou. Você consegue saber o que você pode comprar dentro do seu orçamento. O segundo ponto é, o que você quer fazer com essa máquina? É uma máquina para edição? Então você geralmente pega processadores mais fortes, de 6 núcleos, de 8 núcleos, né? Por exemplo, aí um i7 Extreme, que são geralmente os mais usados para esse tipo de tarefa. Ah, não, eu quero trabalhar com AutoCAD. Você vai pegar placas de vídeo que não é voltada para jogos, e sim para renderização. Você vai pegar uma Quadro da vida, por exemplo, que são placas bem mais caras, usadas especificamente para isso, certo? Não, quero jogar. Ok, aí vem mais perguntas. Você quer jogar em qual resolução? Full HD? Geralmente Full HD é a resolução preferida das pessoas, é a mais popular hoje em dia, uma das mais populares. Ok, e agora, eu quero jogar quais jogos? Ah, eu quero jogar só um CS. Cara, CS, muitas vezes você nem precisa de placa de vídeo. Você coloca, por exemplo, aqui um Core i3 6100, que é um CPU bem popular hoje em dia, você já roda tranquilamente, cara, só com a GPU integrada dele. Ou uma APU, por exemplo. Não, mas eu quero jogar CS, eu quero jogar também GTA. Opa, a gente está falando de um jogo pesado. Então uma coisa legal é você olhar o quê? Requisitos mínimos do jogo. Na página da desenvolvedora tem lá quais hardwares você precisa ter. Memória, placa de vídeo, processador. Então você começa a ir afunilando isso. O ideal é sempre você começar pelo quanto você quer gastar e o seu objetivo até você chegar nas peças. E aí a gente vai comentar aí durante o Hangout outras dicas sobre isso, né?
Bacana, é mais ou menos nessas, né? Sempre quando alguém me pede, eu levo essa questão do valor muito em consideração. Quando alguém procura uma fórmula, assim, a gente sempre diz que não existe, porque realmente não tem exatamente o que você fazer. Sim. Mas se você quer montar um PC para jogar, uma dica particular, de repente o Lucas discorde ou concorde e complemente, não sei. Eu pego sempre assim, pegue o jogo que você quer jogar, que é o mais pesado de todos, né? E veja qual é a configuração recomendada dele, não a mínima. Sim. E aí veja quanto custa para montar essa configuração. E aí leva em consideração quanto dinheiro você tem para gastar. Porque você vai precisar de um certo equilíbrio entre as peças. Não adianta gastar todo o dinheiro no i7 e não sobrar para a placa de vídeo. Porque né, tem que ter esse equilíbrio aí. Então é uma das coisas essenciais. Sim. E hoje em dia a gente tem muita opção, né? Tem algum tipo específico de placa de vídeo, alguma marca ou modelo que faça a diferença? Porque muita gente entra nessas que ou é só Nvidia ou é só AMD. Você recomenda alguma ou vai depender do que o cara quer fazer? Depende bastante. Sobre isso que você falou dos requisitos recomendados, o ideal é manter sempre o seu objetivo nos recomendados. Mas se você está com a grana muito curta, olhar o mínimo, entendeu? O recomendado geralmente coloca ali um CPU i5 ou um FX 350, que seria um CPU equivalente a ele. Eles colocam geralmente uma 960, uma R9 380 na configuração recomendada da maioria dos jogos. Tem jogos que vai ser mais pesado que isso ou mais leve que isso, né? Sobre Nvidia e AMD, essa aí é a guerra que a gente tem hoje, né? Eu tô com várias placas aqui, tanto da Nvidia quanto da AMD. Cara, é difícil falar qual é a melhor, porque tem os segmentos. Você tem o segmento de entrada, você tem o segmento intermediário, o segmento high-end. Hoje, no segmento high-end, a Nvidia domina. Ela tem ali a GTX 1070, 1080, Titan X Pascal, que são GPUs que não têm concorrentes, são GPUs muito fortes. Você paga aí 2.000, 3.500 e a Pascal deve estar em uns 10 mil reais, cara, porque acho que ela é uns $1.300 lá fora, não tenho certeza, depois eu vou confirmar essa informação. Mas aí você entra no segmento intermediário, que é onde as pessoas realmente acabam comprando. Você tem, por exemplo, aqui a GTX 1060, né? Tem diversos modelos, e você tem aqui a RX 480. Esse aqui é o modelo referência, que é a placa que a AMD fabricou. Esse aqui, por exemplo, que vocês estão vendo aqui do lado, é uma Asus Strix 480, que é um modelo customizado com 3 fãs bem bonitona. Então, essas duas placas, elas já têm uma performance bem parecida. Então, o que eu costumo falar para o pessoal, tá em dúvida entre a AMD e Nvidia? O que você vai olhar? Diferenciais de cada marca, de cada fabricante. Por exemplo, eu vou comprar um monitor com FreeSync. Eu não vou entrar em muitos detalhes, senão a gente faria um hangout de 6 horas aqui, mas com o FreeSync você tem ali uma imagem com menos tearing, menos rasgos na imagem, e você também tem a solução do input lag quando você usa V-Sync ativo. Então, quero comprar um monitor FreeSync. A AMD é a solução para você, porque o FreeSync só funciona com a AMD. Eu quero comprar um monitor G-Sync, placa de vídeo da Nvidia. Então, sempre que você tem dois componentes que têm uma performance muito próxima e o preço muito próximo, olhe os diferenciais. E esses diferenciais acabam tirando aí a sua dúvida. Exatamente. Não bastasse isso, você também pode observar que o jogo que você quer jogar talvez tenha otimização para alguma placa ou para outra, né? Com certeza. Tem esse tipo de coisa também. Tem tanto a otimização quanto o uso das APIs. Então você tem jogos de DirectX 11, DirectX 12, Vulkan e Mentor também, né? Aí no caso do BF4. OpenGL, né? Que o pessoal do Linux usa bastante. O Doom, por exemplo, você tem como rodar em OpenGL. E dependendo da placa, você tem uma performance diferente, cara. Isso é uma coisa que você pode analisar também. Aí surge aquela pergunta, mas eu não tenho placa nenhuma, como que eu vou analisar isso? Essa é a grande questão. Aí você precisaria pesquisar artigos, reviews, nem que for um gameplay no YouTube, para ver a performance e começar a ter algum parâmetro. Porque assim, eu já estive nessa situação de querer montar o meu primeiro PC Gamer. Eu fiquei muito tempo pesquisando nos fóruns, conversando, pessoal, essa peça com essa peça fica boa? Eu tenho uma combinação melhor, eu consigo... Porque assim,
tem o lance do custo-benefício. Porque, por exemplo, eu tenho R$1.000 para gastar. Qual é o melhor custo-benefício para comprar, para jogar nesses R$1.000? E surge no mercado um monte de opção. Você tem vários CPUs, várias placas de vídeo, vários componentes. Então, se fosse para recomendar para vocês hoje uma máquina de entrada para jogos, CPU i3 ou FX 6100 ou FX 6300. O i3 pode ser o 6100, 6300, até i3 aí da quarta geração, que seria Haswell, né? Quando eu falo i3 6100, 6300, eu estou falando de i3 de sexta geração Skylake, né? Seriam os CPUs básicos para você jogar. 8 GB de memória é o mínimo recomendado, porque você tem jogos que passam de 8 GB de memória RAM utilizada, né? Você pode usar 4, mas eu não recomendo. Acima disso também fica ok, fica tranquilo. Eu uso 16 GB aqui porque eu trabalho com renderização também. É uma coisa que pesa bastante. Placa de vídeo. Observe que aqui eu já passei dos R$1.000, porque não tem muito jeito. Hoje em dia, para você montar uma máquina gamer, R$2.000 é o mínimo que você consegue. A não ser que você coloque um CPU dual core, entendeu? Ou de um núcleo só. No caso o i3 ele é dual core, mas tem hyperthreading, isso ajuda um pouco ele. Placa de vídeo, RX 460, aqui por exemplo tem uma da XFX. Essa placa você acha aí por aproximadamente R$600, é uma opção legal para jogar em Full HD, a maioria dos jogos. Não é uma placa para rodar em Ultra, mas é uma placa que você consegue rodar no alto, no médio, muitos dos jogos do mercado. Ou da parte da Nvidia, a GTX 1050, essa aqui no caso é de 2 GB, ou a 1050 Ti de 4 GB. Essas placas elas estão chegando agora no mercado, o preço está um pouco alto, mas daqui a alguns meses o preço vai estabilizando. Então, essa seria uma máquina de entrada intermediária para você montar. Uma máquina para você rodar os jogos e ficar tranquilo por alguns anos, digamos aí 3, 4 anos, e 5 com GTX 1060 ou RX 480. Não, eu ia dizer, legal, né? Mais ou menos isso aí, eu concordo com você. Sempre que o pessoal pede uma máquina mediana, eu sempre mando ir para os i5 ali, nessa... Sim. Porque eu tenho um exemplo bacana para citar aqui, mas eu vou deixar você finalizar, depois eu comento. Okay. Pode ir lá. E assim, é interessante que você analise outras questões também. Eu vou dar uma dica que eu faço, cara. Quando lanço uma placa nova, eu nunca pego a mais forte. Eu sempre pego a segunda mais forte. Então, por exemplo, a 7970 lançou há uns, 5 anos atrás. Eu peguei a 7950. Lançou a R9 290X, eu peguei a R9 290. Lançou a GTX 980, eu peguei a 970. Por quê? Porque você economiza... Cara, a diferença da 970 para 980 era muito pouca, cara. Às vezes ali 10, 15%. Só que você pagava R$1.250, R$1.300 na 970 e R$2.100 na outra placa, 980. Então você pagava muito mais para ter 10, 15% de performance. Isso é uma coisa que vocês podem fazer. Esse tipo de pensamento pode te sanar a sua dúvida. Por exemplo, eu quero comprar um i5 ou um i7. Quanto eu gasto para comprar um i7 e quanto eu recebo de retorno? Eu gasto, por exemplo, 50%, eu recebo 15% de retorno. Vale a pena para você? Aí você decide. Se você tem bastante dinheiro, seja feliz com o i7. Se você quer economizar um pouco, o i5. Só que também não adianta você pegar um i5 de R$600 e colocar uma placa de vídeo de R$3.500. Ficou desproporcional, compreende? Então o ideal é o quê? Ao invés de você fazer isso e sacrificar o desempenho da sua placa, coloca uma placa mais fraca com o i5, você tem um kit mais equilibrado e você ainda economiza dinheiro. Então essa é a dica geral aí para você decidir entre comprar uma coisa ou outra. Muito, muito bom. Bacana, e eu acho que tirou as dúvidas da maior parte das pessoas que tinha em relação a isso. Eu também, às vezes, acho que colocar um i7 num computador para jogar é meio que matar um mosquito com uma bazuca, porque se você for, usa o MSI Afterburner ali, por exemplo, para fazer as medições, você vai ver que dependendo do jogo, seu i7 não vai passar de 20, 30% de utilização. Ou seja,
Se você não usa para render, se você não usa para alguma tarefa que vai exigir processador, virtualização, alguma coisa assim, realmente você pode ter ele, porque o dinheiro é seu, afinal de contas, mas em termos de custo-benefício não é lá grande coisa. Eu posso citar para vocês que eu, por exemplo, utilizo um i5 aqui no meu computador para jogar, e ele é um i5 antigo, ele é da terceira geração ainda, ele vem dando conta do recado. Você observa lá os gráficos de utilização, ele dificilmente vai estar lá no top. E a próxima vez que eu for atualizar, vai entrar nessa próxima pergunta que eu quero fazer para o Lucas, que é uma nova geração aí de memórias, né, DDR3 versus DDR4. Se eu quero montar um PC novo hoje, Lucas, o que você acha? Vale mais a pena eu montar um PC baseado em DDR3 ou DDR4? Bom, a DDR3 está há muito tempo no mercado já. Então ela é uma memória bastante popular e está em, sei lá, 90% dos sistemas. Não fiz essa medição, mas estou fazendo um chute aqui. Então, tanto na AMD quanto na Intel você tem DDR3. Porém, com a geração Skylake, a Intel introduziu a memória DDR4 na plataforma mainstream, porque já existia na X99. Então, X99 é uma plataforma bastante entusiasta. Eu tenho aqui algumas placas-mãe que eu vou mostrar para vocês. Olha só. X99, você paga só na placa-mãe algo em torno dos R$2.000. Tem placa-mãe ainda de R$3.500, R$4.000, só uma placa-mãe, tá? E é que você já usava DDR4 já há um tempo, certo? Eu digo que a principal diferença entre DDR3 e DDR4 é a tensão. A DDR3 usa 1.5, 1.65 volts, dependendo do módulo. DDR4 usa 1.2, 1.35 volts, dependendo do módulo. Você consegue um chip trabalhando com uma temperatura menor, né? E existe também, claro, a possibilidade de fazer overclock. Então você pega, por exemplo, um módulo DDR4, você coloca ele, já chegou a quase 4.000 MHz de frequência. É claro que, em termos práticos, se você falar assim, pô, em jogos não muda muito. Depois eu vou comentar um pouco mais sobre isso. Então, existe uma diferença de pinos entre DDR3 e DDR4. Então, se você comprar hoje uma placa-mãe Skylake ou uma placa-mãe X99, você não consegue usar DDR3, tá? Aí tem aquela questão. Dependendo da placa-mãe, ela vai ter ali o slot para DDR3 ou DDR4 na Skylake. X99 é só DDR4. Agora, qual vale mais a pena? Eu diria que hoje, com a redução dos preços dos módulos DDR4, DDR4 já vale a pena. Antigamente estava muito caro você comprar um kit de 8 GB DDR4. Mas a AMD ela vai introduzir também DDR4 na sua próxima geração, que é a arquitetura Zen. Até então só a Intel usava DDR4, a AMD não. Com a AMD introduzindo o DDR4, ela vai pegar essa grande massa de usuários que ainda não usaram e meio que vai forçar essa atualização para DDR4. Então, ou seja, se você vai comprar o seu computador agora, já pode pensar na próxima geração sem problema nenhum. Então, eu diria, se você for comprar agora, já compra DDR4, porque é o padrão que vai ser usado daqui para frente. Já está sendo usado, começou na X99, depois foi para a sexta geração de CPUs Intel e agora a AMD logo vai introduzir também. Diferença de performance, cara, é muito pouca. Muito pouco. Você coloca o módulo nas mesmas frequências, tanto o 3 quanto o 4, em jogos, coisas assim, tipo dia a dia, não muda muita coisa. Mas eu digo para uma prevenção ao futuro. Você comprar uma coisa que você vai usar daqui para frente. Se você compra DDR3 hoje, dali a pouco a AMD troca a placa-mãe, vai usar DDR4, você vai ter que trocar a memória de novo. Tá? Então, se você for comprar uma coisa nova, DDR4. Se você já tem DDR3 e você quer comprar hoje uma placa-mãe Intel que suporte DDR3 a Skylake, tem alguns modelos aí que suportam DDR3. Tá? É porque o controlador de memória do CPU Skylake suporta originalmente DDR4 e DDR3L. Existe uma diferença grande porque o DDR3L ele trabalha com tensão baixa, não com os 1.5 volts. Estava acontecendo casos de problemas no IMC do CPU. O CPU estava danificando por usar DDR3. Mas hoje tem placa-mãe aí
Por exemplo, aqui a Gigabyte H110MH, ela suporta DDR3 normalmente, de 1.5 volts. Aí se você quiser manter os seus módulos, compra essa placa-mãe e continua usando. Ok? Comprar uma coisa nova, eu te recomendaria DDR4 hoje. Bacana, assim. E se for uma situação um pouco diferente, se o cara tem um bom PC, DDR3 hoje em dia, e ele quer fazer um upgrade aí, se ele tá pensando em utilizar, de repente, querer mudar a memória, colocar mais memória ou mudar o processador, você acha que seria viável para essa pessoa também procurar uma alternativa DDR4 já, ou ele vai conseguir um desempenho parecido sem precisar mudar a geração? Então, aí depende bastante, porque, assim, por exemplo, o cara ele usa ali uma X79 com DDR3. E o cara pensa assim, pô, vou usar DDR4, então vou comprar Skylake, que seria sexta geração, né? Você está fazendo um downgrade, né? Nem um upgrade. Você está saindo de algo high-end que usa DDR3 para ir para algo mainstream que usa DDR4. Então depende bastante. Eu diria que um upgrade apenas focado na memória não vale a pena. Porque você tem que trocar placa-mãe, processador, porque não é compatível, e você tem que trocar memória, cara. Você troca o seu kit inteiro, basicamente, para não ganhar nada de performance. Troca o computador, praticamente. Sim, em benchmarks você nota a performance e tal, mas, cara, se for para trocar só por causa da memória, eu não trocaria. Eu não faria isso. Pois é. Então você tem que observar e não se leve só pelo número, só pelo ano de lançamento, porque você pode ter um equipamento mais potente de uma geração antiga do que o que você eventualmente iria comprar só porque é uma geração nova. Fique atento a esse tipo de coisa aí. E como que você sabe se o seu é melhor ou não? Benchmarks. Você vai ver testes do seu processador, das suas memórias. É só você pesquisar benchmark e o nome do seu CPU no Google. Você vai achar alguns sites que estão mostrando aí. Eu recomendo sites de autoridade internacional como Tom's Hardware, AnandTech, Guru 3D, Tech Power Up, porque tem alguns sites que eles comparam especificações de processador e isso eu não acho legal. Ele coloca ali, por exemplo, eles fazem isso não só com CPU, mas com placa de vídeo. Eles colocam assim, tal placa tem 256 bits, a outra tem 128, então essa aqui é melhor. E não é assim, cara. Você não pode comparar bits, megahertz, o que quer que seja, se você está falando de placas de arquiteturas diferentes. Porque hoje você tem uma placa de 128 bits que bate placa de 256 bits. Por quê? É uma arquitetura mais nova. E não é só o bit. Ela tem um monte de recursos ali dentro, ela tem às vezes mais processadores. Hoje você tem placa de vídeo com mais de 3.000 processadores dentro dela. Que a gente fala são os CUDA cores ou stream processors, ou de uma forma geral, compute units, né? Então, para você saber se o seu hardware é melhor ou pior que o outro, você tem que olhar um teste geral, não olhar a especificação apenas. Agora, se você tem placas da mesma arquitetura, por exemplo, essa aqui é a 1050, essa aqui é a 1050 Ti, elas são clones, né? A 1050 Ti tem mais processadores, CUDA. Então aqui eu posso comparar, por quê? É a mesma arquitetura. Nessa forma eu posso fazer. Agora, por exemplo, a AMD 480, ela tem ali acho que se não me engano, 2.304 compute units. Seria stream processor. Não, ela tem 2.304 stream processor, não compute units. É porque cada compute tem ali uma quantidade. Agora, a placa da NVIDIA tem basicamente a metade de processadores. Mas elas são equivalentes em jogos. Por quê? Porque são recursos que cada arquitetura tem, são otimizações. Então a gente não pode comparar, se for de geração diferente, arquitetura diferente, por bit, hertz, barramento, memória, tá? Né? Hoje você tem, por exemplo, eu tenho uma placa de 2 GB, mas aquela minha de 4 GB é melhor. Não é porque ela tem mais memória que ela é melhor. Ela pode ser pior. Porque o que vai mandar na performance, principalmente, é a GPU. Se a GPU é fraca, não adianta você ter muita memória porque você não vai conseguir usar isso. Por que você não vai conseguir usar? Porque para usar memória você tem que colocar as configurações do jogo mais altas e aí o FPS vai lá para baixo e você não vai conseguir jogar. Então você consegue até alocar, mas ter uma experiência real de jogo você não consegue ter. Tá aí uma coisa interessante, né? Foque no objetivo ali. Se você vê que a sua placa, que essa placa que você deseja, ela vai te trazer melhor qualidade no seu jogo, mais fluidez, mais FPS,
você não fique se detendo somente a quantos megahertz, quantos gigahertz, quantos bits, quantos CUDA cores a placa tem, porque no fim das contas esse número simplesmente vai servir para você mostrar pro coleguinha no máximo. Quando você for jogar lá não vai fazer tanta diferença, é mais ou menos esse o caminho. Porque assim, quem não se interessa muito em estudar esses lances, né? Assim, se você quer apenas jogar, não, eu quero apenas jogar, procura uma placa que roda, simplesmente isso. Agora, o que eu recomendo, se você tiver tempo para isso, não tiver com pressa, estudar um pouquinho a arquitetura para saber se você está levando a melhor opção com o dinheiro que você tem. Aí é uma coisa legal, tá? Mas assim, de uma forma geral, essas placas que eu mostrei aqui para vocês, todas elas conseguem rodar os jogos tranquilamente, cara. Vai variar conforme a configuração gráfica, mas uma coisa que eu costumo falar, o Gil sabe disso, o Gil deve ter jogado muito tempo aí nos consoles quando eu era criança, Nintendo, PS2, PS1. Cara, naquela época a gente não olhava FPS na tela não. A gente colocava o jogo para jogar, cara, jogava FPS, jogo de tiro, no controle, no joystick. Você nem ligava para quantidade de frames, se estava rodando bem ou não, você estava se divertindo. Então, existe bastante neura quanto a isso. Nossa, cara, tá rodando a 59 FPS, meu Deus. Pior que é, né? Aí já aparece aquelas pessoas que dá uma diferença de 2 frames de uma placa para outra, que dá menos já é o lixo, né? É empate aquela técnico, coisa, mas o que é importante é que a sua experiência de jogo, se você colocar uma placa que dá 5 FPS a menos que a outra, e você desabilitar qualquer tipo de monitoramento, você vai conseguir identificar qual é qual? Você entendeu? Porque a sua experiência de jogo vai ser parecida, cara. Agora, uma placa que você consegue rodar ali a mais de 100 FPS em um monitor, por exemplo, 120 Hz ou 144 Hz, você consegue perceber essa diferença, cara. Aí sim é uma coisa. Agora que roda muito perto, você não percebe. Certo? Pois é, tá aí uma coisa interessante aí que você pode comentar até um pouco mais, porque a gente vive numa época aqui que a galera tem tara por acima de 60 FPS, né? Mas às vezes a placa tá lá nos 80, por exemplo, e o cara tem um monitor de 60 Hz em casa. E aí você não vai sentir aquela diferença de uma placa que roda 80 para outra que roda 70, sabe? Porque o seu monitor em si ele não consegue mostrar toda essa taxa de quadros de forma realística. Então, o que você aconselha para essa galera? Levar tanto em consideração isso ou realmente não tem nada a ver? Tem várias questões aí e isso daria só um hangout falando sobre isso. Porque entra a questão de V-Sync, de tearing, de input lag, enfim. Mas assim, o monitor 60 Hz, ele exibe 60 quadros por segundo. Se a sua placa joga 80 quadros para ele, o que ele vai fazer? Ele estará lá exibindo 60 e vai entrar mais 20 no meio e ele mostra aquele rasgo na tela. Depois o Gil pode até colocar uma imagem aí no vídeo da imagem rasgada com screen tearing, que é um rasgo na imagem. Você pode também fazer esse teste. Você olha para um poste no seu jogo e fica passando o mouse de um lado para o outro. É como se o poste estivesse quebrando assim, ó. Por quê? Porque você não está exibindo 60 FPS e um monitor 60 Hz. Aí tem aquela solução de ativar V-Sync, mas o V-Sync introduz input lag, e aí que vem o FreeSync e o G-Sync para corrigir isso. Mas uma coisa interessante, olha só, eu estava conversando com um cara que joga competitivo de CS. E esse cara, aliás, eu estava conversando com um cara que conversou com ele. Esse cara, ele falou assim, eu não consigo rodar se não tiver 300 FPS. E o cara usava um monitor 144 Hz, ou seja, exibia até 144 frames corretos na tela. O resto vai para tearing, né? Porém, é questão do input lag. É por isso que ele queria rodar muito. E se rodava menos, ele percebia. Porque assim, quando você tem muitos frames na tela, o tempo de processamento do frame está muito baixo. Que aí entra na questão de milissegundo. Então o tempo entre você clicar no mouse e aquela ação refletir na tela é muito pequena. Nesse caso, eu já considero um pouco de exagero, porque a diferença de milissegundo de, sei lá, 200 FPS para 250 não é tão grande assim. Mas existe essa questão do input lag, que é o tempo que você clicou no mouse e essa ação refletiu na tela. Se você tem um jogo rodando a uma taxa muito alta de quadros, você tem um input lag baixo. Geralmente por isso que eles querem isso. Mas isso é mais sentido assim, em jogos competitivos, cara. Um jogo de corrida, fica até ruim você tá lá virando com o carro e você vê a imagem rasgando, cara, fica chato. Jogo competitivo os caras não ligam, eles colocam tudo no low para rodar muitos FPS.
E aí tem aquela questão, cara. Se você quiser isso, né, caso você queira rodar um competitivo, por exemplo, não basta ter apenas uma placa de vídeo forte, sim o CPU que empurre a sua placa de vídeo. Porque é um conjunto trabalhando, CPU e placa de vídeo. Eles estão conversando ali. Se você tem um CPU fraco, ele não consegue empurrar a sua placa de vídeo. Aí você vê o quê? Gargalo, que é um dos componentes rodando abaixo do esperado. Então a placa de vídeo quer entregar mais performance, mas o CPU não dá conta. Então você, tipo, se você pega um i3, por exemplo, e tenta fazer o jogo rodar 200 FPS, dependendo da placa de vídeo que você tem, cara, não vai. Você vê que a placa de vídeo fica com uso ali, tipo 50%, 60%, e o CPU tá lá, 99% de uso. Ele tá tentando processar e não consegue. Então nesses casos, i5, i5K para você fazer overclock, i7. Só que também, do outro lado, não adianta você pegar um i7 muito forte, de R$2.000, de R$1.500, e colocar uma placa de vídeo de entrada, cara. Seu kit ficou desequilibrado. Vai rodar perfeitamente? Perfeitamente, sem nenhum tipo de problema. Só que você poderia ter pegado um i5, economizado aí, sei lá, R$500 e investido numa placa de vídeo melhor. Porque se você for falar em experiência de jogo, você vai ter uma experiência legal com o i5 e uma placa de vídeo mais forte. i7, qual situação eu te recomendaria? Se você, além de jogar, você vai trabalhar com ele em renderização, isso é uma coisa que aproveita bastante os núcleos do i7, mesmo hyperthreading. Você tem aí um ganho de aproximadamente 30% em aplicações que fazem um bom uso do multithreading e em jogos muito pesados, que a gente chama de CPU bound. É um jogo que usa muito CPU e também muita GPU, ou para placas de vídeo muito fortes, ou para GTA V. GTA V é o terror dos CPUs, cara. Você coloca um i3 ali, ele fica 100%, a GPU fica gargalando, dá para você jogar, normal. Mesmo com o i5 acontece isso. Mas assim, a gente não pode se basear apenas em um jogo. Tem outros, claro, tem outros jogos que usam bastante CPU, mas você não pode se basear, eu digo assim, ele não fica tão bom no GTA, mas em 99% dos jogos fica bom. Você vai rodar o GTA? Se você nem for rodar ele, nem se preocupa com isso. Mas aquelas minhas dicas que eu passei no começo continuam valendo. Eu recomendo o i5 para uma máquina gamer hoje, o i3 se você quer dar uma economizada, mas junto com uma placa de vídeo de entrada também. Eu não recomendo você pegar um i3 e colocar uma 1060. Inclusive eu já fiz esses testes no canal e dá pra ver que com o i5 você tem um desempenho bem melhor. Você aproveita melhor o seu hardware, você não subutiliza ele. Porque isso aqui é dinheiro, isso aqui é investimento. Então se você está subutilizando ele, você está perdendo dinheiro com isso. Era melhor ter comprado uma coisa mais fraca e rodar aproveitando melhor o seu potencial. Com certeza. Agora, mudando o assunto, mas nem tanto, vamos falar sobre uma peça muito negligenciada pela galera, que são as fontes de alimentação. Que de nada adianta você escolher o seu melhor processador, escolher as memórias do jeito que você queria, escolher a placa de vídeo bacana para rodar o seu jogo aí, mas você colocar uma fonte de alimentação de 80 conto, aí não vai rolar, né? Tem alguma forma da gente calcular qual é a potência nominal que uma fonte precisa ter? E se você puder também, cite algumas marcas, modelos que você acha que é confiável pra galera. Olha, essa é uma questão extremamente importante, é crítica, porque as pessoas costumam meio que ignorar a fonte. Ela compra a primeira placa de vídeo, CPU, placa-mãe, depois, deixa eu ver, sobrou R$100, vou comprar a fonte. Cara, uma fonte ruim pode danificar todo o seu PC, todo o seu investimento. Então você precisa investir em fonte. Eu tenho aqui uma fonte de 500 watts reais, esquece esse negócio de real. Esquece isso. Você tem que olhar a qualidade da fonte, não o que ela promete, porque tem muitas fontes vagabundas no mercado, fontes de marcas nacional, por exemplo, que promete 500 watts, quando você coloca ela no test loader, ela não consegue entregar 300 watts sem explodir, literalmente explodir. E quando ela explode, ela pode matar tudo que está dentro do seu PC, cara. Dá um curto ali e queima tudo. Então você precisa investir em fonte de alimentação. Antigamente certo? Era mais fácil até, porque basicamente era você olhar se a fonte tinha aquele visual meio metálico, com aquela cara de caixinha de lâmpada que o cara lá ia, né,
fazer a leitura de energia elétrica, sei lá, você já fugia, né? Mas hoje em dia, o pessoal que faz essas fontes gamers, entre aspas, aí, que não conseguem aguentar nada, né? Que dizem uma coisa e tem outra. Tá escrito lá 500, 600 watts reais, mas, né, como o Lucas falou, tem esse problema. Elas investiram em design para te confundir um pouco mais. Então elas vão ter uma aparência, às vezes, muito bacana, uma aparência que vai parecer gamer, profissional, uma carenagem, um design todo complexo, mas na verdade é simplesmente a aparência, né? Sim. Tipo você comprar um iPhone por um iPhone. É o tal do design gamer, né, cara? Hoje nós estamos na geração dos gamers. Então você tem placa-mãe com LED, teclado com LED, mousepad com LED, não sei se vocês já viram isso aí. Tem monitor que tem LED atrás, então assim, há uma ênfase no aspecto visual. É legal você ter uma fonte bonita? É legal, mas isso não pode ser o fator decisivo. Então, você não pode falar assim, a minha fonte é pesada, então ela é boa. Não. A minha fonte ela tem um ventilador, uma fan, então ela é boa. Também não. Porque tem fonte gamer, né? Que custa R$100, que tem LED, tem fan, a fonte é maravilhosa, mas, cara, você vai colocar uma máquina de R$2.000 numa fonte de R$100, não era certo. Não tem condição, né? Eu digo isso por experiência própria, eu já tive fonte que explodiu dentro do meu computador, cara. Eu usava fonte genérica. Então, posso citar marcas aqui, Dil? Pode à vontade. Inclusive, eu quero dizer uma para vocês não pegarem, porque eu já tive essa mesma experiência para vocês aí. E não que eu tenha algo contra a marca, assim, mas foi justamente essa que acabou explodindo, digamos assim, e que eu tive prejuízos. Aí eu tive que trocar o processador depois, deu um problema nele ali, que é as fontes da Wise. Não sei se você já pegou uma dessas. Aí. Wise Case, é a Lakbar. Essa aí... Olha, eu tenho duas máquinas aqui, uma que eu uso para testes e outra que eu uso para editar os vídeos. Uma tem uma fonte da Cooler Master de 500 e a outra tem uma da EVGA de 600. Então, são duas marcas que eu considero boas. O que você acha aí, Lucas? Porque assim, a marca é importante para questão de RMA, tudo, mas o OEM da fonte é muito importante. Porque assim, aqui eu tenho uma EVGA de 1000 watts. Quem fabricou a fonte? Foi a Superflower. Superflower é uma marca reconhecida no mercado. Você tem fontes da Corsair fabricadas pela Seasonic. Ou seja, não é a marca que fabrica a fonte, ela faz um projeto externo. Seasonic, Superflower são ótimos OEM de fonte. Se você tem uma fonte fabricada por elas, muito provavelmente sua fonte é muito boa. Tá? Mas assim, comprar fontes de marca meio que ajuda isso, porque é muito provável que eles vão usar projetos bons. Só que não se engane apenas pela marca, você tem que dar uma pesquisada. Sim. Vendo o quê? Reviews. Geralmente, Johnny Guru faz excelentes reviews de fonte, o Tech Power Up faz também. Então você olha lá o que ele falou de bom e o que ele falou de mal da fonte. Eles abrem a fonte, mostram cada componente, cada capacitor, cada varistor, primário, secundário e por aí vai. Tá? Então isso é muito importante. Agora, marcas de fonte que você deve evitar: MyMax, Chemex, Wise Case, Sentei, cara, esse tipo de fonte assim. E engraçado, MTech, Blue Case, Multilaser, cara, são fontes baratas, são. Elas têm um público-alvo? É óbvio que tem, senão o cara não ia colocar nessa fonte no mercado. Tem muitas pessoas que compram, sim, para máquinas básicas aqui. Cara, tem máquina que você pode colocar uma fonte genérica e vai funcionar sem problema, como tem máquina que você pode colocar e vai dar problema. Principalmente se você tem placa de vídeo, se você vai precisar de muita energia no 12 volts. Tem fonte que simplesmente não aguenta, cara. Isso aí. Se você é o cara da economia, né, e você quer comprar uma fonte dessa, você tem que aplicar num daqueles computadores que vai funcionar na secretaria de algum lugar, sim, que o cara vai utilizar a internet, que o cara vai usar Word, Excel, LibreOffice, qualquer coisa assim. E beleza, você economiza, não vai forçar muito a máquina, não precisa nem de placa de vídeo. Você quer um pouco mais de desempenho, dá até para colocar um Core 2 Duo da vida, um i3 sim, ali, né? Então, fica ali, aí beleza. Sim, são essas máquinas que a gente compra em loja. Elas geralmente vêm com fonte genérica. E tem máquina que fica ali 6 anos, 7 anos rodando perfeitamente. Agora, uma máquina gamer, porque o assunto do Hangout é máquina gamer. Cara, fonte de 500 watts, hoje, ela segura uma configuração tranquilamente. A maioria das placas de vídeo tem fonte recomendada de 500 ou abaixo disso.
Só que fonte de 500 watts eu recomendaria para vocês Corsair, EVGA, Cooler Master, Seasonic, que a Seasonic é OEM, mas ela também fabrica fontes. Fontes da Sigmatech são fontes boas, também um pouco mais baratas, tem projetos bons, né? Claro que cada marca tem problema, não são perfeitas, tem índice de RMA, tudo, né? Eu já vi, por exemplo, 2 fontes AX1200i queimando de um amigo meu. São fontes que custam mais de R$1.000, cara. E olha que a X é a série high-end da Corsair, a mais top que tem possível. E deu problema, porque acontece, isso é inevitável, cara. Qualquer hardware que você comprar, você está sujeito a ter um problema com ele. Mas uma fonte de qualidade, ela pelo menos, se ela queimar, ela tem circuitos que protegem e evitam que isso passe para um componente interno. Então, exatamente, eu recomendo sempre fonte de boa qualidade. 80 Plus não é qualidade. Né? Hoje em dia você vê ali, minha fonte é 80 Plus Platinum. Isso não significa qualidade, apesar de, para fazer uma fonte Platinum, é preciso ter um componente de qualidade, mas isso não significa que a fonte é necessariamente boa. Esse negócio do selo. O selo garante o quê? Eficiência, mas o problema é que você tem ali validações naquele 80 Plus feito há, sei lá, 5 anos atrás, as fontes de hoje foram modificadas já. Os caras tirou ali um capacitor, alguma coisinha ali, e já não entrega o que promete. Eu sei que isso parece confuso, tem muita coisa para falar sobre isso, mas, cara, pesquisa é essencial. Pesquisa, veja testes de fontes. Eu recomendo aqui no Brasil testes do TechLab, que é um canal grande aí que faz testes de fontes. Os caras colocam no test loader, faz testes de Ripple e várias outras coisas mais complexas, mostrando se aquela fonte realmente cumpre o que promete. Se ela não é uma fonte bomba, tá? Isso aí, bacana. Vocês já têm uma média, digamos assim, de como você faz para escolher uma boa fonte. Eu acrescentaria aí que você, como consumidor, também pode optar, de repente, dentre as marcas mais famosas, as que você considera que vão saciar, enfim, as suas necessidades e que também estão dentro do seu orçamento, né? Que você escolha uma que tenha uma boa quantidade de tempo de garantia também, pode ser uma coisa interessante, né? Isso é bom. Por exemplo, você faz uma comparação de quanto a fabricante confia no próprio produto. Pega uma dessas fontes aí genéricas, os caras dão 3 meses de garantia, 6 meses, enquanto que umas fontes, digamos, de marcas mais sérias vão ter 5 anos, 10 anos de garantia. Então, para alguém dar 5 anos, 10 anos de garantia em um produto é sinal de que ele tem que ter uma qualidade, senão eles não iriam fazer isso. Com certeza. Agora, isso aí... Pode falar. Se você precisa, eu ia complementar aqui, se você precisa calcular qual é a potência da fonte que você precisa ter no seu computador, porque às vezes uma fonte dessas genéricas que a gente falou vai saciar as suas necessidades se elas forem básicas, se não for gamer, como a gente comentou ali antes. Agora, como você faz para descobrir qual a potência que a fonte precisa ter para você utilizar no seu computador? Tem vários sites na internet que são os Power Supply Calculator aí, que vão te dar uma mãozinha, né? Para fazer esse tipo de coisa. Basicamente, você precisa somar as potências de todos os componentes. E aí, eu particularmente costumo jogar ainda uns 100 watts acima para, né, ter aquela folga assim. Não sei se você tem alguma fórmula aí, de repente melhor que a minha até, Lucas, como é que você faz para designar qual é a fonte necessária para o teu hardware? Não, na verdade, esses sites eles são uma boa pedida, porque assim, para você ter algo mais preciso, você teria que ter equipamentos que são muito caros. Então, para o público em geral, esses sites que medem o consumo estimado da sua fonte são bons. Isso que você falou é legal, não trabalhar sempre no limite da fonte, né, procurar deixar uma folga, 100 watts ali, porque de repente você quer fazer um overclock na placa de vídeo, que é um assunto aí para um outro vídeo talvez. O seu equipamento vai consumir mais energia. E quando chega no limite da fonte, tem fontes que conseguem entregar acima do limite dela, tem fontes tipo, de 700 watts que entrega até 1000 watts, tá? Ela consegue entregar isso, e tem fontes que não conseguem, que vão desarmar. Ela desarma e desliga o PC, para evitar algum tipo de problema. Então é bom trabalhar com folga. Tá? Fora isso, também você pode pensar nessa folga aí como uma possibilidade de upgrade da sua máquina
Porque Exato. se hoje você tem uma placa de entrada, daqui a pouco você vai colocar uma placa mediana, uma high-end, e aí você não vai precisar mudar de fonte de alimentação também, ela vai dar conta bacana do Sim. recado, então vale a pena observar isso aí também. Sim. Tanto pela questão do consumo quanto pela quantidade de cabos, porque você pega, por exemplo, aqui, ó, a 1050 Ti, ela não tem conector de alimentação. Você não precisa ligar nenhum tipo de cabo nela. Mas se você parte aqui, por exemplo, para uma 1060, ela tem conector de alimentação. Então você precisa ligar um cabo da fonte aqui para poder passar mais energia para a placa. Sem isso aqui ela não funciona. Bem como você tem placas que tem 2 conectores de 6 pinos, 2 de 8 pinos, tem placas que tem até 3 conectores. Então não apenas pelo consumo, mas tem fontes que você não consegue ligar a sua placa de vídeo. Então, hoje em dia, as fontes de 500 watts, 600 watts, geralmente tem ali 2, 3, 4 cabos PCI Express para você alimentar sua placa de vídeo. Já são o suficiente. A não ser que você vai fazer ali um SLI, um Crossfire, ligar várias placas, aí você precisa ter uma fonte muito potente para aguentar isso e com uma quantidade grande de cabos. Eu não recomendo que vocês usem aqueles adaptadores Molex para PCI Express, cara. Aquilo ali é uma bomba. Você está pedindo para sua placa de vídeo queimar, cara. Tá? Então não recomendo adaptador, recomendo que você use o cabo direto da fonte. Não se preocupe também com a questão de ter muito cabo sobrando e tal. Você pode até optar por uma fonte modular, aí você tira os cabinhos ali. As fontes modulares são muito boas. Fica tudo organizado, bonitinho. Beleza, acho que a gente conseguiu dar aí passar a régua no assunto das fontes aí, bacana. Uhum. A gente pode partir para uma outra polêmica, que nem é tão polêmica assim, né? Que são os SSDs versus os HDs, né? Ou também nós temos os SSHDs. Sim. E, enfim, quais são as opções aí para quem está querendo montar um PC Gamer? A gente sabe que SSD não vai fazer diferença no teu FPS, mas ele pode ajudar o teu jogo a carregar mais rápido, resumidamente. Mas o Lucas aí vai dar mais detalhes do se vale a pena ou não investir num equipamento desse tipo para você montar o seu PC aí gamer. Sim. Inclusive, eu até tenho aqui um SSHD que chegou esses dias, mas tá ali no meio da pilha, então eu não vou tirar agora ali. Cara, um SSD é um upgrade muito legal hoje em dia. Você tem, por exemplo, ali um notebook de 5 anos. Cara, se você coloca um SSD, você percebe que ele fica muito melhor para inicializar o Windows, para inicializar os programas. Então, o benefício de um SSD é simplesmente incrível. Mesmo se você tem uma máquina ruim, o SSD vai melhorar muito para abrir qualquer tipo de programa, os jogos carregam muito mais rápido, né? Cara, eu digo para você que vale muito a pena. Aí você pode pegar, de acordo com o seu bolso, um de 120 GB, você acha ele por 200, 250, 300 reais. Tem aqueles de 240 GB. O que eu recomendo, se você pegar esses mais baratinhos, instala só o Windows nele, instala 1 ou 2 jogos dependendo do tamanho. Tem jogos como o GTA, por exemplo, que tem 60 GB, que não vai caber ali, né? E aí você usa ali especialmente para o sistema operacional para que fique mais rápido. Seus jogos, como ele falou, não há ganho de FPS, mas há ganho de carregamento nos jogos, carregamento do menu, das texturas, né? Isso melhora, tá? Mas desempenho FPS não melhora. O que eu recomendo hoje é uma máquina com HD e SSD. O SSD para o seu Windows, o HD para você instalar a maioria dos seus jogos e ter ali para salvar filmes, né? As várias coisas que você baixa hoje. Então a máquina hoje com 1 TB de HD e um disco SSD na verdade não disco, um SSD de 120 GB ou 240 GB já fica uma máquina bem legal para você. Exatamente. De minha parte, vai depender muito de como você utiliza o seu computador e quanto espaço você precisa para isso. Como o Lucas comentou muito bem, realmente você colocar isso num notebook aí do teu trabalho, você vai ver que você vai clicar num programa, ele vai abrir praticamente instantaneamente. Independente do sistema operacional, ele comentou do Windows, eu posso falar do Linux também, e é a mesma coisa, né, nesse sentido, ali você vai ter muito mais velocidade. No Linux a gente tem uma possibilidade interessante sobre a divisão dos discos aí. Você pode usar um HD, né, convencional, aí, procurar colocar um de 7200 RPM de preferência, né, para você ter um desempenho assim, mediano para bom, especialmente se você for jogar com ele. Mas no Linux você pode fazer um negócio interessante que é dividir a sua partição ROM entre o HD e o SSD. Assim você coloca o sistema no SSD e a ROM dentro do HD, só que ele fica com uma velocidade parecida
com a do SSD, né? No caso do Windows, você coloca todo o disco C no SSD e coloca, digamos, o D ou qualquer outra letra no disco, né? Num disco de backup, alguma coisa assim, que seria o HD. No caso do Linux, você pode mesclar as duas pelo formato de partição. Acho que no Mac daria para fazer isso também, se eu não me engano. É uma possibilidade aí que você tem e que vai fazer com que você possa comprar, por exemplo, não que tenha, porque eu acho que nem tem mais isso aqui depois de um tempo, mas poderia ter um SSD, por exemplo, de 40 GB, 20 GB, você pode instalar o Linux nele e ainda assim ter todo o espaço do HD para carregar os seus jogos. E uma dica extra, se você tá naquele aperto do laço aí para montar sua máquina, contando as moedinhas aí no que você vai gastar, em qual peça que vai ir, talvez não seja necessário pegar um SSD de primeira, porque você vai conseguir jogar os seus jogos com o mesmo desempenho de FPS num HD, como o Lucas falou. Sim. Vai mudar no carregamento, o carregamento das texturas e tal, mas daí você gasta o seu dinheiro num componente que vai fazer mais diferença no jogo. E aí você economiza um pouquinho, mais pra frente você põe um SSD sem problema nenhum. E foi o que eu fiz aqui na minha máquina. É que aqui vocês estão vendo que eu tenho bancadas, mas são as que eu faço os testes no canal. Mas a minha máquina pessoal, eu comprei primeiro o HD, depois o SSD de 120 GB. Tá perfeito. O bom do SSD é que ele é fininho, muito econômico, praticamente não esquenta, é silencioso porque ele não tem um disco girando ali dentro, são células de memória, são NANDs, é como se fosse um pendrive, vamos dizer assim. É um pendrivão, bem rápido e com bastante espaço. Assim, a grosso modo, né? E aí você tem um dispositivo mais resistente, porque se você pega um HD e deixa ele cair no chão, cara, é muito provável que você danificou ele seriamente. O SSD, ele pode até cair e sobreviver. Tá? Ele é mais resistente. Para notebook é excelente se você transporta ele para lá e para cá, coisas. Inclusive economiza a bateria também. Economiza. Então... Isso aí é fundamental em notebook, cara. Fundamental. Porque assim, por mais que há uma diferença ali, sei lá, de 8, 7 watts, isso em notebook é muito importante. Muito importante. Porque o cara tá usando na bateria, cara. E tem notebook que não aguenta muita bateria. Desculpa, ele não aguenta ficar muito tempo ligado na bateria. Fica ali 2 horas. Você põe um SSD, você sente uma melhora em relação a um HD. Aí vai depender de cada caso, né? Não tem como a gente mensurar isso aqui, porque depende do uso da pessoa, tal, do próprio notebook, enfim. Com certeza. A gente tem aqui, Lucas, o assunto das placas-mãe também. Você quer tocar no assunto aqui ou você acha que já foi meio que falado? A placa-mãe... Não, cara, a placa-mãe é interessante a gente comentar porque a gente falou várias dicas aqui, mas... Se você for montar uma máquina do zero, é porque sempre tem a possibilidade de você comprar uma máquina pronta. Se você não tem conhecimento, você não quer aprender, você pode comprar uma máquina de lojas aí e depois tentar estudar em cima daquilo. Se você vai montar uma máquina do zero, a minha câmera já vai desligar de novo, você pode começar pela placa-mãe. Por quê? Se você pega, por exemplo, aqui uma X99, eu quero comprar a X99. Lembrando que X99 não é o nome dela, e sim o chipset que é usado. O chipset vai determinar, além do socket, qual CPU você vai poder usar aqui. Então nessa placa-mãe eu consigo usar 5 ou 6 CPUs apenas. Só CPUs Intel Extreme, de 6, 8 e 10 núcleos. Ok. Se eu escolho uma Z170, por exemplo, eu já posso usar mais CPUs, e 3, e 5 e 7. E aqueles Pentium também, se não me engano. Pentium, né? Pentium. Aí você consegue limitar a qual CPU você vai usar. Eu quero pegar uma placa-mãe AMD. Essa placa-mãe aqui, FM2, ela é para APU e Athlon, que aí seria socket FM2+. Então, a placa-mãe é o que vai determinar o que você vai poder usar aqui. Então, Lucas, eu quero usar um i5. Então, esquece isso aqui. Você vai pegar uma placa-mãe para CPU i5. E outra coisa, você tem i5 de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta geração e vai lançar o sétimo logo logo. Dependendo da geração, o socket muda. Então você tem socket 1155, 1156, 1150, 1151. E aí já não há compatibilidade, você não consegue encaixar o CPU ali. E mesmo que encaixasse, o chipset não conversa com ele. Então, você vai montar uma máquina gamer, define qual é a sua placa-mãe, a partir dela você entra no site do fabricante, olha quais CPUs essa placa-mãe suporta, o i3, i5, i7, FX 6300, FX 8000, 9000. Nos FX tem uma coisa importante que é o limite de TDP, porque tem FX que consome acima de 100 watts
E tem placa-mãe que não suporta esse consumo. O VRM não é forte para entregar esse consumo para o CPU. Então você precisa ter uma placa-mãe mais forte para atender o consumo do seu processador. Então tem várias coisinhas que você tem que olhar, mas a grosso modo é isso. Começa pela placa-mãe, aí você vai definir tanto o CPU quanto a memória. Definiu bem o seu kit, aí você olha a placa de vídeo se você for comprar e não se esquece, é claro, da fonte, HD e talvez até um SSD. Bacana, bacana. Acho que é isso aí, pessoal, a respeito desse assunto. A gente vai ter um último tópico aqui também que gerou uma certa polêmica quando foi lançado. Confesso pra você, Lucas, que eu não tenho muita experiência com o DirectX 12. Eu testei uma ou outra vez, não sei o que você fez, eu vi que você já fez alguns testes e tal, sim. Já falou sobre o assunto. O Vulkan eu já testei um pouco mais, né? Pra quem não tá ligado, aí são as APIs gráficas que os games acabam utilizando, né? E o Vulkan, ele é um projeto open source que múltiplas empresas estão trabalhando, incluindo aí Intel, Nvidia, EA Games, entre muitas outras, Valve, por exemplo. E ele roda em qualquer plataforma, ele roda no Android, ele roda nas distribuições Linux de desktop, ele pode rodar no Mac, ele roda no Windows também. E enquanto o DirectX 12 é uma API exclusiva da Microsoft, pelo menos por enquanto, né? Tanto uma quanto a outra chegaram prometendo mundos e fundos. Chegaram dizendo que vai aumentar 400% o desempenho do jogo. O que você tem a dizer a respeito disso aí, Lucas? Em primeiro lugar, cara, o DX12 não faz milagre. Não faz milagre. Se você está esperando um milagre, melhora. Melhora. Só que acontece o seguinte, o DirectX 12 precisa ser estudado a fundo pela desenvolvedora. Aí ela desenvolve um jogo otimizado e que aproveite melhor o seu hardware. Porque a ideia aqui é melhor aproveitamento. O DirectX 12 tem outras features, além da questão da otimização de aproveitamento, mas eu vou comentar mais nessas. Então, por exemplo, você tem ali um CPU de 6 núcleos, 4 núcleos. Há uma promessa de uma melhor utilização desses núcleos durante os jogos, de um melhor aproveitamento, porque tem a questão do overhead do CPU. E eu testei CPUs AMD e Intel. Eu observei que os CPUs AMD não extraíam toda a sua performance em DirectX 11 e em DirectX 12 eles melhoravam. Tá? Não é assim 400%, como falava o marketing, mas há uma melhora. Então com o DirectX 12, depende da implementação, você consegue um melhor aproveitamento do seu hardware. Isso é uma coisa muito legal. Eu observei que testando placas AMD e Nvidia, a AMD consegue render um pouquinho mais em DirectX 12, depende do jogo também, e a Nvidia geralmente fica um pouco abaixo. Tá? A minha conclusão diante disso, e conversando com o pessoal da Nvidia e da AMD, a Nvidia já rendia bem em DirectX 11, e em DirectX 12 ela tem essa queda na performance. A AMD não rendia tudo que tinha para render em DX11, está rendendo bem em DX12, assim como em Vulkan. Também depende da implementação. Né? Enfim, é um assunto bem complexo que levaria mais um Hangout, tem muita coisa para falar, tem a questão do Async Shaders, cara, é muita coisa mesmo. Mas, de uma forma geral, hoje eu acho que nós temos uns 16 jogos de DirectX 12 e é o padrão que vai chegar aí para ficar no futuro, com certeza. Falta o pessoal se mexer e começar a desenvolver já nisso, porque muitos jogos que saíram agora ainda saíram... Tem jogo que saiu recentemente que caiu em DX9 ainda, né? E DX11 é o que o pessoal costuma utilizar aí e tal. Vulkan tem menos jogos do que DX12, pelo que eu reparei aí. E, cara, particularmente eu testei no Dota 2, mas assim, deu a diferença de 5 FPS do OpenGL, no caso, do Linux, né? Pro Vulkan, mudando simplesmente a API gráfica. A única diferença mais significante tecnicamente que eu posso apontar do Vulkan em relação ao OpenGL foi uma demonstração da Intel que eu vi, que eles mostraram, onde eles estavam fazendo como se fosse um Geekbench, né, fazendo teste de benchmark com gráfico em cima de um i7, se eu não me engano. E ele era ainda HD Graphics 4000, era um i5, eu não lembro qual o modelo do processador, vocês vão me desculpar aí. E aí eles tinham uma versão com OpenGL, a outra com o Vulkan,
e basicamente a diferença que dava era na distribuição, além do FPS mais alto no Vulkan, né, que eles mostravam, a distribuição de consumo entre os núcleos. Enquanto o OpenGL estava lá socando um dos núcleos do processador quase no 100% e os outros ficavam em 30%, no Vulkan ficava mais equilibrado o negócio, o FPS subia mais, parecia aproveitar melhor o desempenho, né, desse chip gráfico aí. Isso aí é a questão do overhead que eu comentei. Bom, só para encerrar o assunto do DX12, existe uma promessa de ganhos, mas o desenvolvedor pode aproveitar o benefício do DX12 não apenas para aumentar a performance, sim para trazer uma qualidade gráfica melhor. Então isso é uma coisa que pode acontecer, tá? Enfim, é um assunto bem complexo, cara, bem complexo. Tem uma coisa importante também que não é apenas FPS, mas a experiência de jogo. Aí entra a questão do frame time, né, de picos, enfim, seria um assunto mais complexo para falar também num outro Hangout. A gente fala, pode ser que a gente fale em outro. Tem os drivers de vídeo que vão ter que ser compatibilizados direitinho e aproveitar a nova API gráfica também. Sim, é porque aqui assim, eu tô falando geralmente de Windows, né? Mas tem a questão do Linux, porque assim, o canal do Dio é de Linux. Eu estou aqui falando de hardware de uma forma geral, mas é interessante que a gente comente também sobre a questão do Linux nisso, né? Se o Dio também quiser comentar alguma coisa sobre isso, que aí já não é muito a minha área, entendeu? Eu ia dizer, não, é basicamente isso aí, não muda muito. Tanto o Vulkan quanto o DX12 são projetos embrionários. A gente vê o Vulkan crescendo mais no Android. A Google está investindo muita grana para a geração nova aí do Android com o Nougat e o próximo que for sair aí, não sei, eu acho que ainda não tem nome, não vi se saiu. Porque ele vai meio que unificar as plataformas. E isso pode ser algo interessante para o mercado gamer em geral, porque o desenvolvedor que quiser desenvolver para Mac, para Linux, para Windows, para Android, ele vai precisar usar uma API só. Enquanto para o DirectX 12, no caso, ele vai fazer apenas para um sistema operacional. Que é bem provável também que aconteça, afinal de contas a Microsoft detém aí a maior parte do mercado de desktops, né, hoje em dia, então nada mais natural. Mas é bom a gente ficar de olho no que vai acontecer aí, porque tanto um melhorando quanto o outro a gente consegue se beneficiar, né? O gamer só tem a ganhar, né? E a Microsoft meio que despertou depois do Mental, que aí também é um assunto legal para falar num outro. Exato, o próprio código do Mental foi incorporado do Vulkan, né? A AMD entrou ali com essa parte aí da codificação do Mental pro Vulkan. Tem dois tópicos que eu gostaria de discutir com você ainda, Lucas, pra gente entrar na parte final aqui do nosso bate-papo aqui. Que são duas coisas assim, mais ou menos supérfluas para quem for jogar. Que dependendo do que você escolher, você vai ter uma certa experiência ou não. Que são periféricos e o gabinete também. O gabinete tem a questão do espaço para alocar as peças, ventilação e tal. Periférico é uma coisa um pouco mais pessoal, na minha opinião. Sim. Mas o que você tem a dizer a respeito de gabinetes e periféricos aí? Bom, em primeiro lugar, eu não sou especialista em periférico. Tanto que o meu canal dificilmente mostra algum. Porque, como ele falou, é muito pessoal. Um mouse, você tem ali pegada palm, pegada finger, pegada claw. Então, de repente, eu falo assim, olha, esse mouse é bom, mas ele é bom para minha pegada. E, de repente, ele é bom para o meu mousepad. Ou para a forma como ele é, a agilidade, o sensor dele, mas para você não vai ser bom. Então, é muito difícil a gente falar sobre qualidade, porque existe a questão do gosto. Então, assim, periférico, cara, eu digo para vocês pesquisar um pouco mais sobre fones de ouvido. Fones de ouvido é uma coisa bastante importante porque tem a questão do gamer novamente. Tem os fones que são... tem muito marketing neles e eles vendem esses produtos muito caros e a qualidade não é tão boa quanto um fone profissional. Mas ele tem o aspecto gamer. Ele tem o aspecto gamer, né? E aqui eu tenho Razer daí. Não, cara, eu tenho que bater palmas pra Razer porque eles conseguem vender, cara, mesmo caro. Mesmo overpriced. A gente não tá dizendo que é ruim, senão os fãs da Razer vão descer aqui, né, já. Ó. Não, Razer é bom, cara, mas é tipo o iPhone, na minha opinião. É um aparelho ótimo, mas não vale o que custa. Entendeu? Aí é complicado, né, cara? Porque assim, cara, tudo que envolve dinheiro, assim, é bem complicado falar, porque às vezes o cara tem muita grana e não liga pra comprar aquilo.
Mas se o cara está procurando um custo-benefício, é interessante ele dar uma pesquisada. Com Como eu falei no começo, não sou especialista em periférico, então não vou me atrever a comentar muito sobre isso. Eu estou usando um fone da Logitech quebrado, como vocês estão vendo aqui, ó, que eu não me importo muito com isso. Mouse, ó, mouse de 10 pila da Multilaser, cara. Tô fazendo propaganda deles aqui, ó. E teclado de R$15. Essa parte não me importa muito, sinceramente. Mas admiro quem gosta, não critico. Acho legal aqueles teclados com RGB e tudo. Se você for procurar, por exemplo, um teclado mecânico, dá uma pesquisada na qualidade das keycaps, no switch utilizado. Isso são coisas muito boas. Na construção é um pouco difícil você achar esse tipo de review aqui no Brasil, mas você acha. Dá uma pesquisadinha que você acha. Mouse, cara, olha o sensor, principalmente o sensor. Eu não estou falando apenas laser ou ótica, estou falando da qualidade do sensor. Tá? Isso é uma coisa muito importante. Tem a questão da aceleração do sensor e você pode também fazer mais pesquisa sobre isso. Cara, gabinete. Gabinete é uma coisa, como ele falou, não é tão importante para uma máquina gamer. Eu mesmo não uso gabinetes. Como vocês estão vendo, é só bancada aqui, então não gosto muito de usar porque meio que dificulta o meu trabalho aqui. Mas um gabinete com bom espaço, de forma com que possa haver uma ventilação interna, é sempre um recomendado, né? Então se você vai usar, por exemplo, uma placa de vídeo, um gabinete mid-tower, aí sim, depende muito do quanto você quer gastar, do seu gosto, né? Você tem gabinetes aí de R$200 até mais de R$1.000, cara. Então é bem complicado, cara, falar sobre gabinete porque não é uma coisa que influencia tanto. Mas é legal você ter um gabinete grandão, bonito, todo iluminado, bem ventilado. A questão da ventilação ajuda a refrigerar os componentes internos, né? É basicamente isso que eu tenho que falar. Eu dou mais duas dicas aí, acrescentando ao que o Lucas já comentou a respeito de gabinete. Se você quer ter um gabinete bonitinho, para deixar ali de repente aqueles que tem tampa de acrílico do lado, que você consegue ver dentro, dá uma olhada na parte traseira, digamos assim, não a parte de trás do gabinete, mas o outro lado, o lado oposto, se ele tem uma barriguinha assim, que você possa fazer o cable management por trás, né, do gabinete, para você deixar o ar circulando bacana e também fica bonito visualmente. E a outra dica, caso você não seja muito experiente na montagem dos PCs, não compre gabinetes que colocam a fonte na parte de cima. Coloquem gabinetes que coloquem a fonte na parte de baixo. Você pode até comentar agora sobre o assunto aí, se você quiser. E com a fã da fonte virada para baixo também. Porque também. Assim, tem as fontes gamer que tem um LED assim, que fica legalzinho de você colocar ela virada para cima. Mas o ideal é deixar a fonte virada para baixo. Por quê? A ordem natural ali é o ar subir. Então ele sobe e sai quente em cima. Então é bom manter esse fluxo, fãs soprando para dentro do gabinete embaixo e saindo na parte de trás, na parte de cima para fora, saindo, né, tirando o ar de dentro. Então você tem uma circulação e não apenas jogando o ar para dentro do gabinete de todos os lados. É legal que haja uma circulação ali dentro. Né? Exatamente. Você vai ver que aí, numa condição comum... Eu não sei onde é que você mora, Lucas. Que cidade você mora? Eu moro em Presidente Prudente, em São Paulo. Olha só, aqui o nosso Brasilzão é grande, né? Então se você mora no Nordeste é mais quente, normalmente. Mas um computador assim, se você não tem ar-condicionado e tal, colocando no ambiente normal. Uma temperatura natural de operação do seu computador em idle seria o que, Lucas, mais ou menos? Cara, depende bastante, né? Porque assim, a gente teria que ter um sensor que medisse isso. Agora, se a gente fala de processador, por exemplo, geralmente a temperatura em idle dele é 30, 35 graus. Essa é uma temperatura razoável em idle. Quando você vai jogar, quando você vai estressar o CPU, dependendo do CPU, dependendo do cooler, da pasta térmica que você está usando, vai ali para 65, 70, 80 graus, 90 graus, depende bastante, cara. Mas assim, esse seria uma outra questão para a gente falar. Coolers, né? Isso é muito importante também, porque quando você compra um CPU, ele vem com cooler box.
que é aquele cooler pequenininho. Eu tenho aqui, mas está lá atrás. Então, enfim, é o cooler box, que é aquele bem pequeno. Aí você pode, por exemplo, colocar um cooler melhor, que é um cooler em formato torre. Que é um cooler que... Parece o motor de Dodge Charger saindo do... Sim, e aí tem, assim, tem tanto os air coolers, tem alguns mais robustos, ó, já são mais grandinhos, e tem aqueles hidrocoolers. Os hidrocoolers usam uma bomba, um radiador e refrigeração líquida. Só que não se enganem, tem air coolers que são tão bons quanto hidrocoolers. Tá? E aí entra mais uma vez a questão de você pesquisar. A gente vai deixar essas coisas para um episódio futuro, provavelmente, aí que se a gente entrar nisso o negócio vai longe, né? Você vai optar normalmente por um water cooler ali, um hidrocooler, que a gente falou, se você é o cara que não gosta de ouvir ruído na sua máquina. Assim. Se você não se importa de ouvir aquele barulho de vento um pouquinho mais forte, ainda assim tem vários air coolers aí que não fazem muito barulho hoje em dia, né? Mas mesmo assim não vão se comparar com o hidrocooler. Então ficam... essas as dicas aí. Lucas, cara, eu quero te agradecer muito pela participação, foi sensacional aqui todas essas dicas. Eu tenho certeza que quem ouviu isso aqui até o final, com certeza vai conseguir montar um computador muito mais fácil e graças a você. Então fica meu muito obrigado aqui e o meu convite para você que está assistindo até agora também conhecer o canal do Lucas e se inscrever por lá. Você pode deixar uma palavra final aí para os nossos telespectadores? Bom, Gil, eu agradeço o convite aí por estar participando. É o primeiro Hangout que eu faço, assim, um canal que não é focado em hardware, que é focado aí na área de Linux, que é uma área que eu gosto, apesar de não ter muita experiência, como eu já falei, mas admiro quem tem esse know-how para mexer com Linux, cara. E quero convidar vocês, como ele falou, a conhecer o canal. O canal é focado em hardware, testes de placas de vídeo, processador, vários comparativos. Faço lá alguns hangouts de vez em quando, participo de eventos internacionais em algumas situações, faço ali uma cobertura, não sou jornalista, tá? Sou analista de hardware, mas sempre que possível faço ali algum material para dar uma diferenciada também, não ficar naquela mesma coisa. Então, obrigado a todos aí e espero que tenham gostado do material. Qualquer coisa, comente aí nos comentários alguma dúvida que, se possível, eu venho aqui e respondo no vídeo do Gil. Isso aí, então, valeu pessoal, até o próximo vídeo, grande abraço, falou!